série do The Last of Us acabou de estrear no HBO e nesse vídeo vocês conferem a minha análise do primeiro episódio. Quando a gente pega uma história original de uma determinada mídia, no caso aqui um jogo de videogame, e adapta ela para uma outra mídia, no caso aqui uma série de TV, a gente precisa ter consciência que certas coisas que funcionam no videogame não vão funcionar num filme, numa série. Isso vale para qualquer adaptação, seja um livro, uma peça de teatro, um videogame que vá para o cinema, que vá para uma série de TV. E do contrário também, seja um filme que ele é adaptado para uma obra literária. Certas adaptações elas precisam de mudanças. Dito isso, eu quero deixar bem claro que nessa minha série sobre o The Last of Us, a série, eu não vou fazer comparativos do que é igual, do que é diferente, do que é melhor ou do que é o pior do jogo para a série de TV. Dito isso, vamos para a minha análise desse episódio. O primeiro episódio se chama Quando Estiver Perdido na Escuridão e ele foi dirigido pelo Craig Mazin. O Craig Mazin, ele dirigiu aquela minissérie Chernobyl e por conta desta minissérie ele tem uma grife que eu acho que é uma grife que ele não merece. Essa minissérie ganhou alguns prêmios, mas ela não me desceu. Particularmente eu acho que todos os atores estão no nível Joey Tribbiani de atuação. E tem todo um roteiro que eu acho muito panfletário, que escancara muito esse patriotismo abestalhado que é muito típico dos Estados Unidos. E as outras obras, sejam dirigidas ou roteirizadas pelo Craig Mazin, são bucha atrás de bucha. Por exemplo, ele é o diretor daquele filme horroroso, Super-Herói, que é protagonizado pelo Drake, que fez Drake e Josh. Ele também foi o roteirista de Se Beber Não Case Parte 2, que não chega aos pés da primeira parte desse filme. Ele também foi o roteirista daquele filme horroroso, A Rainha de Gelo, que eu acredito que a Jessica Chastain só aceitou esse papel porque ela estava devendo para o jogo. Parafraseando aqui a minha diva Isabela Boscov. Um beijo, Isabela, sou seu fã. E ainda sobre o Craig Mazin, ele está envolvido em um novo projeto do Piratas do Caribe. E acreditem, ele tem um filme que se chama Cowboy Ninja Viking, que será estrelado pelo Chris Pratt. Eu espero que seja uma coisa horrorosa. Quando foi anunciado que seria produzido uma série do The Last of Us, foi anunciado que o Kantemir Bagalov, um cineasta russo, seria o diretor do episódio piloto. No entanto, o episódio piloto saiu. E o nome do Kantemir não está acreditado nem no IMDb e nem nos créditos da própria série exibida pela HBO. Dito isso, eu criei duas teorias aqui na minha cabeça. Ou ele simplesmente foi cortado da produção e ninguém informou, noticiou isso. E a segunda teoria, que é a que eu mais acredito, ele apenas não foi acreditado. Ele trabalhou no The Last of Us, mas por conta desses eventos globais que estão acontecendo fora da série, acharam melhor não acreditar ele. Eu falo isso porque esse primeiro episódio do The Last of Us, ele tem duas linhas narrativas de direção, de atuação, de roteiro que são muito diferentes. Ele é um PowerPoint feito por um grupo de universitários onde juntaram tudo de qualquer forma na hora de apresentar esse trabalho. E a primeira parte do The Last of Us, que ela se passa antes da desgraça toda acontecer, eu acho muito fraca. Eu acho fraca em termos de direção, eu acho fraca em termos de roteiro, eu acho fraca em termos de atuação. Completamente diferente da parte 2, que é a hora que o mundo já tá todo desgraçado. A direção é muito boa, a história é muito melhor escrita e a atuação, sim, parecem atores profissionais atuando. Nem o Pedro Pascal estava na parte 1. E outra crítica que eu faço à primeira parte é que é tudo mastigadinho, como se a série pegasse a nossa mãozinha e falasse assim é dessa maneira, aqui é desse jeitinho assim. E eu não gosto desse tipo de narrativa. Eu não gosto quando uma série, uma obra audiovisual me trata como uma pessoa desprovida de inteligência. A primeira cena do The Last of Us, quando tem aquele programa de TV que se passa ali no final dos anos 60, eu achei aquele quadro uma sketch ruim do Zorra Total. E eu aposto que aqueles deslumbrados que acham que é aquela porcaria de filme do Não Olhe Para Cima, acharam essa cena inicial o suprassumo da sétima arte. Paciência, né? Cada um tem sua opinião. No entanto, tem elementos dessa primeira parte que de fato eu gostei. Eu gostei um pouco da forma como eles colocaram de leve ali questionamento sobre aquecimento global, que essa dupla de cientistas fala. Essa dupla não, um deles apenas questiona isso. Quando a série se ambienta ali nos anos de 2003, nós temos takes mostrando o George W. Bush, que era o atual presidente dos Estados Unidos, e quando vai para 20 anos no futuro da série, temos um personagem, um figurante que ele está usando uma camiseta do Al Gore, que foi um candidato democrata derrotado pelo George Bush. E o Al Gore, durante a sua campanha presidencial,
ele lançou um documentário chamado Uma Verdade Inconveniente, que se trata sobre aquecimento global. E esse documentário ele chegou a ganhar 2 Oscars, o de melhor documentário e o de canção original. E eu gostei desses detalhes porque eles foram apresentados de forma sutil, diferente da grande maioria das cenas da primeira parte, onde é tudo mastigadinho, tudo muito explicadinho, tudo muito chato de se acompanhar. E antes de falar sobre a segunda parte desse primeiro episódio, eu quero aqui abrir um parênteses. Aqui no canal do Plano 9, em outro episódio do Capivariando, eu fiz um vídeo onde eu falo das semelhanças narrativas de O Poderoso Chefão que estão presentes nos 2 jogos do The Last of Us. Entre elas, a morte de uma personagem que é uma morte que encerra a primeira parte desse primeiro episódio. Já na segunda parte, ela ocorre um salto temporal de 20 anos, é uma parte que eu gostei bastante. E aqui sim, o Pedro Pascal dá um show de atuação. Temos aqui um Joel carrancudo, que é uma pessoa que parece ser extremamente perigosa. Outros personagens têm medo do Joel. Os outros personagens apontam que o Joel tem um passado ali um tanto questionável, violento, complicado, sem falar nada. Diferente da parte 1 que é tudo mastigadinho. Aqui existe um mistério, uma áurea cinzenta em volta do Joel. E a Bella Ramsey, que faz a Ellie, também dá um show de interpretação e mostra que a personagem ela é muito inteligente, porque ela tira de letra um código secreto que o Joel tinha dentro de um dos seus livros. Diferente da primeira parte, onde eu acho que todos os personagens não têm nenhuma química, não existe nada que faça eu me interessar por aqueles personagens, na parte 2, aí sim eu vejo que tem química. Funciona perfeitamente o Joel com a Tess, com a Ellie, até mesmo com aquela chatona da Marlene, que é uma personagem que eu detesto, visto o que acontece no final do primeiro jogo. Claro que na parte 2 nem tudo são flores, tem coisas que me incomodaram bastante, são detalhes, mas me incomodaram. Por ter um salto temporal de 20 anos, a roupa, o uniforme daquela milícia militar parece que recém saiu da lavanderia, isso me causou um certo incômodo. E como eu falei lá no comecinho desse vídeo, que o Craig Mazin ele tem um viés artístico, onde ele flerta muito com esse nacionalismo, esse patriotismo imbecil que é típico dos Estados Unidos, rola esse salto temporal de 20 anos, mas nós vemos bandeiras dos Estados Unidos lindas, limpésimas, perfeitas, balançando sobre os portões. Pô, passaram-se 20 anos, o mundo acabou, a civilização não existe mais, não dá pra aceitar esses pequenos detalhes, por isso que me incomodou bastante. Dito tudo isso, vamos para as minhas notas do primeiro episódio de The Last of Us, começando pela direção. Pra mim, ficou nítido que são 2 linhas narrativas de direção completamente distintas. A primeira parte é uma direção piegas e a segunda parte é uma direção muito boa, que na minha cabeça a direção da parte 1 ficou a cargo do Craig Mazin e a da parte 2 ficou do Canterbury Balagov. E a união dessas 2 partes ficou um pouco indigesta, porque uma é muito boa e a outra é muito ruim. Dito isso, para a direção eu dou nota 7. Roteiro, sofre do mesmo mal da direção. São 2 histórias que seguem caminhos diferentes. Dito isso, repito a nota 7 para roteiro. Elenco. O elenco da parte 1 parece que se formaram junto com o Joey Tribbiani. Atuações horríveis. Diferente da parte 2, onde todos entregam uma baita atuação. Então vou repetir a nota 7 para atuação. Parte técnica. O figurino, como eu falei, o uniforme daquela milícia militar é um detalhe, mas me incomodou muito. Mas tirando isso, o figurino dos demais personagens está muito bom, a cenografia, a direção de arte está muito boa, com aquela cidade completamente destruída por conta desse fungo. Efeitos visuais e efeitos sonoros também estão lá no alto no quesito qualidade. Então, para a parte técnica, eu dou nota 9. Entretenimento. Eu fiquei muito incomodado, eu demorei para conseguir engrenar nessa série por conta dessa divisão de 2 linhas de direção completamente distintas. Mas como eu gostei bastante da parte 2, eu vou dar aqui uma nota 7,5 no quesito entretenimento. Com isso tudo, a média final de The Last of Us, o primeiro episódio, é 7,5. É uma boa nota, é uma nota acima da média. Eu realmente espero e torço para que os próximos episódios sejam melhores. E eu não sou daqueles deslumbrados que trata a série do momento como a coisa mais épica da TV de todos os tempos da última semana. Eu sou sim uma pessoa bem criteriosa, que tenho os pés no chão, mas para muita gente eu sou apenas um chato. Mas paciência, eu não posso agradar a todos. A lista dos próximos 8 episódios de The Last of Us já foram anunciadas. O episódio 2 será dirigido pelo Neil Druckmann, que é o criador do jogo. O episódio 3 é dirigido pelo Peter Hurwitz,
que trabalhou na série do Demolidor da Netflix e também em Umbrella Academy da Netflix também. Os episódios 4 e 5 são dirigidos pelo Jeremy Webb, que trabalhou em Umbrella Academy e também na série do Justiceiro da Netflix. Mas o episódio 6 promete, porque ele tem na direção a Jasmila Zabanik, que fez aquele filme Covardzada. Tem vídeo aqui no canal também falando dela e desse filme. O episódio 7 ficou a cargo da Lisa Johnson, que ela já trabalhou em Barry, Silicon Valley, então acredito que também vai ser um bom episódio. E os dois últimos episódios, o 8 e o 9, ficou a cargo do Ali Abbasi, que é o diretor do filme Border. Também tem aqui no canal um vídeo onde eu falo do Ali e junto com a Jasmine, que são dois diretores que têm filmes incríveis e que estão na série do The Last of Us. O Border é um filme de drama que tem elementos de fantasia, que eu acho um filme belíssimo, ao mesmo tempo muito triste. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, comente o que você achou do primeiro episódio do The Last of Us, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então é isso e até o próximo vídeo.